Cidade de luto, tristeza e comoção no enterro das vítimas da tragédia em creche de Janaúba. Oh, meu Deus! Denúncia. Ministério Público investiga pelo menos 137 irregularidades que teriam sido cometidas pela Prefeitura de Três Corações. Não existe um número obrigatório a ser seguido nos municípios, mas há uma proporção razoável que a gente espera, né? Não se pode ter, por exemplo, mais comissionados do que concursados. E no futebol tem a matemática do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta sexta-feira começa mostrando que foram enterradas hoje 5 das 9 vítimas da tragédia na creche de Janaúba, no norte de Minas. Até amanhã de hoje eram 7 mortos, mas infelizmente no começo da tarde morreram Cecília Davini Dias, de 4 anos, e Yasmin Medeiros Salvino, também de 4 anos. Elas estavam internadas na Santa Casa de Montes Claros. A Polícia Civil afirma que o crime foi premeditado. Na casa do agressor, Damião Soares dos Santos, os policiais encontraram um estoque de combustíveis. Vamos ver na reportagem do Júnior Oliveira. No velório de Ana Clara Ferreira Silva, de 4 anos, muita comoção. A garotinha morava a 400 metros do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente. Há 2 anos, Clarinha, como era chamada pelos familiares, morreu no ambiente preferido dela, a sala de aula. A menina Ana Clara deixou 4 irmãos, entre 2 e 5 anos de idade, a mãe e o pai. Eles não tinham condições de dar entrevista e falar com a gente. Eu, particularmente, não tenho nem palavra para dizer, que é uma coisa que, inclusive, ele é até parente da gente, sabe? E no momento não tem palavra. Além da Ana Clara, Luiz Davi Carlos Rodrigues, Juan Pablo Cruz Santos, Juan Miguel Soares Silva, todos de 4 anos, e a professora Elei Abreu Silva Batista, de 43 anos, também foram sepultados em Janaúba. Os moradores da cidade, de pouco mais de 70 mil habitantes, ainda tentavam entender o que aconteceu. Sem chão. Vamos ver o que vai mudar na educação, né? Ver o que vai fazer para poder nos proporcionar um local de trabalho adequado, né? Uma estrutura, que é o que nós estamos precisando aqui no município. Sofrendo demais todo mundo, né? Só Deus mesmo para dar conforto. Segundo testemunhas, a professora lutou com o suspeito Damião Soares dos Santos, de 50 anos, para salvar as crianças. Ela entrou e saiu várias vezes da sala para retirar os alunos. Ela em chama, ela salvou muita criança ainda. Pra você ter ideia, ela queimou 100% do corpo. O próprio esposo dela não reconheceu. Só por um mínimo detalhe foi que ele conseguiu fazer o reconhecimento do corpo dela. Damião era vigia da creche e trabalhava no local desde 2008. Ele estava de férias e deveria ter voltado ao trabalho no início do mês, mas alegou problema de saúde. Na manhã de quinta-feira, Damião teria ido à creche para entregar um atestado médico. Uma funcionária abriu o portão e o homem foi direto para uma sala onde estavam várias crianças. Ele tirou um galão com álcool da mochila, jogou nas vítimas e, em seguida, ateou fogo. Ele chegou a cursar serviço social, então ele escrevia redações, ele gostava de escrever sobre criança, ele tinha realmente um monte de escrita deles que mostrava que ele era um sujeito perturbado, mostrava que ele tinha um problema psiquiátrico. Isso aí é indiscutível, é indisfarçável, não tem como a gente negar isso. A maioria das crianças matriculadas na creche morava no bairro Rio Novo. Quando tudo aconteceu, 45 alunos e 16 professores estavam lá dentro. Segundo a Polícia Civil, tudo foi planejado. Damião já apresentava sinais de depressão. Na casa do responsável pelo ataque, foi encontrado estoque de álcool. Provavelmente, foi esse o combustível usado para queimar as crianças. Escolheu o local de trabalho, tinha facilidade para entrar no recinto, as pessoas aguardavam que ele levasse um atestado médico. Ele entrou de maneira sorrateira, ele começou a espalhar líquido. Quando foi percebido, ele lançou nos demais que estavam no recinto e acendeu
acender o fogo. Então, por isso que a gente conclui que ele planejou, que ele arquitetou esse crime exatamente nessa proporção. Ele queria chocar a sociedade gorotubana. As vítimas que sobreviveram à tragédia foram socorridas para hospitais de Janaúba, Montes Claros e Belo Horizonte. Bom, nós dissemos aí na reportagem que a Clarinha morreu há 2 anos no lugar onde ela gostava de estudar. Não, ela morava há 2 anos próxima do local onde ela, infelizmente, faleceu ontem em função desse ataque que nós temos acompanhado e tem chocado a todos. Hoje à tarde, 2 crianças foram transferidas da Santa Casa de Montes Claros para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Thalita Vitória Bispo de Oliveira Barros, de 4 anos, e Matheus Felipe Rocha Santos, de 5 anos, foram transportados de avião. Segundo a equipe médica, eles apresentam insuficiência respiratória e estão em estado grave. Nós dissemos ontem, a gente reafirma, o Hospital João 23 é referência nacional no atendimento de queimados. A gente torce para que a equipe médica seja realmente iluminada e tenha condições de tratar os feridos que foram mandados para lá. Ontem nós falamos muito aqui dos aspectos negativos de toda essa história, da falta de compaixão, da falta de solidariedade de pessoas que cometem atos como esse. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos positivos, que é outro lado, as pessoas que demonstram solidariedade, que demonstram empatia com as vítimas, os familiares e principalmente a comunidade local que está e vai permanecer por muito tempo traumatizada. Para atender a todos os feridos que foram vítimas dessa tragédia em Janaúba, a ajuda de todo mundo vai ser muito necessária. O Hospital Regional da cidade de Janaúba está precisando de itens hospitalares, como gaze, soro fisiológico, luvas. Quem puder ajudar deve ir até o hospital, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 140, no bairro Veredas, na cidade de Janaúba. O Hospital Fundajan, também em Janaúba, está precisando de doações de materiais de limpeza, alimentos não perecíveis, materiais hospitalares e de higiene. As doações podem ser entregues diretamente ao hospital. O endereço é a Avenida Santa Mônica, número 349, no bairro São Gonçalo, também na cidade de Janaúba, como eu disse. E a prefeitura da cidade também está recebendo doações. Quem quiser ajudar com dinheiro, o valor pode ser depositado na conta bancária oficial. Atenção, a conta bancária tem que ser oficial, porque infelizmente já há pessoas aplicando ou tentando aplicar golpes em cima dessa tragédia. A conta SOS Creche Criança Inocente. O número da conta é o que aparece agora na sua tela e as doações podem ser também entregues na Secretaria Municipal de Promoção Social de Janaúba, que fica na Rua Américo Soares, número 760, no centro da cidade. Já a Santa Casa de Montes Claros está recebendo doações de fraldas geriátricas tamanhos P e M, além de materiais de higiene pessoal, materiais hospitalares e também água mineral. Quem quiser doar pode ir pessoalmente até a Santa Casa, que fica na Praça Honorato Alves, número 22, no centro de Montes Claros. Nós vamos agora à previsão do tempo, um intervalo e voltamos já já. A Prefeitura de Três Corações, no sul de Minas, está na mira do Ministério Público. Só neste ano, 137 investigações foram instauradas envolvendo o município. Além disso, os servidores públicos reclamam dos salários, que não são reajustados desde 2014. Eles chegaram a fazer uma manifestação, nós demos isso aqui, amplamente cobrimos na nossa reportagem, só que nada foi feito até agora. A população também não está satisfeita com a administração, que nós vamos ver agora na reportagem do Rafael Silva. A Prefeitura de Três Corações no alvo da indignação dos servidores públicos municipais. É dureza, não é fácil não. A gente vê muita gente insatisfeita por aí. O pessoal está trabalhando chateado. Você pode correr essa prefeitura, dificilmente você acha um servidor efetivo que esteja
satisfeito com a situação. E não faltam reclamações contra a administração pública, a começar pelos salários dos servidores. Segundo eles, desde 2014 não acontece nenhum reajuste. Para chamar a atenção do prefeito Cláudio Cosme Pereira de Souza, do PMDB, os servidores chegaram a fazer, no mês passado, uma manifestação. Mas, segundo eles, depois disso, nada mudou. Aguardei mais ou menos uns 20, 25 dias, o prefeito chamou a conversar novamente, só que o que ele me colocou é o que coloca toda vez. Nada tem condições de ser revisto por causa da crise econômica do Brasil. Com tantos problemas, os servidores não sabem mais o que fazer. A Luciara é agente de trânsito concursada há 10 anos. A gente vê que tem comissionado, que tem gente que é contratada nas mesmas funções do efetivo, que na teoria o efetivo faz o mesmo trabalho do contratado, às vezes até melhor, porque já é efetivo há muito tempo e ganha muito menos que o contratado. Isso é degradante para o funcionário público. E os problemas políticos do município não se resumem apenas na insatisfação dos servidores. O Ministério Público investiga irregularidades em relação aos cargos comissionados. É que, de acordo com o promotor, alguns funcionários estão exercendo funções que não correspondem com os cargos que foram contratados. O feixe de funções inerentes a determinado cargo previa atividades de mero expediente, quando deveria reservar a serviços de direção, chefia e assessoramento apenas. Os funcionários comissionados são aqueles contratados pelo prefeito, ou seja, não precisam de concurso público para ocupar um determinado cargo, apenas uma indicação política. A pedido da administração pública, eles serão demitidos aos poucos. Inicialmente era para cumprimento imediato o acórdão do Tribunal de Justiça. Possivelmente, os advogados do município buscaram, através de um recurso, um prazo para que as exonerações sejam levadas a efeito. Eu não tenho a informação precisa, mas esse prazo costuma variar, ser conferido, de 6 meses a 1 ano. Essa não é a primeira vez neste ano que demissões acontecem na prefeitura. Em junho, cerca de 150 pessoas foram exoneradas por orientação do Ministério Público. Segundo o promotor, eles eram comissionados. Com as demissões, pessoas que haviam passado em um concurso público estão sendo chamadas. Até março deste ano, de acordo com o MP, 1.000 funcionários efetivados trabalhavam na prefeitura e 1.200 eram contratados sem concurso. Não existe um número obrigatório a ser seguido nos municípios, mas há uma proporção razoável que a gente espera, né? Não se pode ter, por exemplo, mais comissionados do que concursados. Só este ano, o Ministério Público instaurou 137 investigações envolvendo o município. Atualmente, 44 estão em andamento. Inquéritos contra o prefeito estão inclusos nestas investigações. Em uma delas, Cláudio é denunciado por suspeita de compra de votos na última eleição. Houve uma questão eleitoral e nós ajuizamos uma ação questionando eventual captação ilícita de sufrágio, que foi julgada improcedente e pende provavelmente recurso, decisão final em recurso. Enquanto isso, nós aguardamos a posição do tribunal. E os problemas dentro da prefeitura refletem em todo o município. Pelas ruas, não é difícil encontrar moradores insatisfeitos com a administração. Principalmente na parte de saúde. Não tem remédio nos postos, os idosos vão procurar remédio, não encontra. Eu moro já 61 anos aqui, mas teve bom, agora segurança está meio devagar. Nós procuramos a Prefeitura de Três Corações para que eles pudessem falar sobre os problemas que foram mostrados nessa reportagem. Falaram por meio de nota. A assessoria de comunicação informou que a Prefeitura tenta alternativas para resolver os problemas da falta de reajuste salarial. Em relação à falta de medicamentos, a Prefeitura informou que a Secretaria de Saúde não recebeu nenhuma reivindicação nesse sentido. Talvez esteja faltando andar pelas ruas da cidade, pelo que a gente viu aqui.
Sobre a investigação do Ministério Público, a nota afirma que a Prefeitura vai cumprir com rigor o que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal e que continua lutando por uma gestão responsável. Além disso, os servidores aprovados no concurso público já estão tomando posse dos cargos. O problema que acontece em Três Corações acontece em muitas outras prefeituras do estado e passa por má gestão de recursos, passa principalmente pelo coronelismo com que alguns grupos políticos ainda tratam os eleitores das suas cidades. Por isso há denúncias de compra de voto, por isso há insatisfação dos servidores públicos. O pior disso é que o servidor insatisfeito acaba sendo convertido em um mau atendimento para a população. Nós vamos continuar fiscalizando essa e outras cidades também na nossa região. Agora vamos ao nosso giro de notícias pelo estado nessa sexta-feira. Um avião caiu hoje de manhã próximo ao aeroporto de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, a 130 quilômetros de Uberlândia. O piloto informou à polícia militar que fazia um voo teste quando esbarrou em uma árvore e o motor parou de funcionar. No monomotor estavam 2 pessoas, pai e filho. Ambos foram socorridos com ferimentos leves e levados para um hospital da cidade de Ituiutaba. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, periciou o local e o CEMIPA informou que vai enviar uma equipe para avaliar as causas do acidente. De Uberlândia, Wallace Coelho. Em Ipatinga, o Ministério Público pediu a prisão de 2 homens que assaltaram a joalheria no shopping da cidade. Imagens de monitoramento mostram um dos criminosos recolhendo todo o material de valor que existia na loja, enquanto 2 funcionárias são obrigadas a acompanhar a ação. Minutos depois, eles aparecem numa outra imagem, já saindo da loja com 2 sacolas. Os assaltantes chegam a passar por 2 seguranças no corredor e vão embora. Segundo a polícia, os bandidos agem em todo o país, mas foram condenados a 25 anos de cadeia pelo mesmo crime no Paraná, mas cumprem prisão domiciliar. De Governador Valadares, Camila Dourado. Um dado surpreendente. Antes menosprezados no mercado de trabalho, hoje os idosos têm sido disputados em alguns segmentos. E um detalhe, eles estão ganhando até mais do que as pessoas mais jovens. Isso é o que aponta um levantamento do Ministério do Trabalho. Veja comigo na reportagem. Aos 65 anos, trabalho é palavra de ordem na vida do seu Jaconias. Trabalhe, rapaz. Não inveja ninguém não, corre atrás, porque a vida é boa. E tem que ralar muito mesmo para ajudar os 7 filhos. Em 2 anos ele deve se aposentar e pretende continuar no batente. A idade para ele não é um problema. Hoje o idoso, tenha certeza de uma coisa, se ele tiver um pouquinho de talento, ele é aproveitado. Se você está vivo, está com saúde, você tem mais é que ir para a luta e correr atrás. O seu Longuinho é outro exemplo de vitalidade. Trabalha há 21 anos nesta concessionária. Hoje é gerente de vendas. E detalhe, ele ganha em média 30% a mais do que os jovens que ocupam a mesma função. Um levantamento do Ministério do Trabalho mostrou que a média salarial dos idosos é 32% maior do que a nacional. Os idosos são mais bem pagos do que os jovens em 23 das 27 unidades da federação. A presença deles no mercado formal também aumentou, quase 60% de 2010 para 2015. São 3 fatores: a maior estabilidade, o comprometimento e a educação, a forma de lidar com o cliente. São 3 pilares muito importantes para as empresas e eles valorizam a experiência, porque a experiência do idoso já faz o trato dele ser diferente com o cliente. O seu Longuinho sabe disso, tanto que, vez ou outra, ele troca o escritório pelo salão e ajuda a equipe nas vendas. Dá certo. A experiência dele contou bastante, né?
gente estava um pouco na dúvida, e quando ele chegou na nossa mesa para dar o feedback final, para a gente foi primordial. A experiência fez não só ele se conhecer melhor, mas o ajudou a entender também os clientes. E é aí que está a mágica. A pessoa mais jovem quer sempre aquela maneira de vender, e não pode ser assim. Você tem que vender e também cuidar dos clientes. E isso é fundamental para qualquer negócio hoje. A pessoa de mais idade, ela tem, parece, apesar de não ser exatamente isso, parece que ela tem mais tempo. No mínimo, ela tem mais serenidade. Serenidade é sinônimo de sabedoria. Um país que cuida bem dos seus idosos, como países da Europa, por exemplo, é um país que sabe pelo menos para onde vai. É importante isso. Vamos falar de esporte agora? O Campeonato Brasileiro da Série A foi interrompido este fim de semana por causa das eliminatórias da Copa do Mundo, mas ele volta na próxima quarta-feira numa fase em que é cada vez mais importante somar pontos na luta contra o rebaixamento. As contas dos especialistas apontam um número considerável de times ainda ameaçados de entrar no Z4. São 13 times que ainda correm risco, incluindo equipes tradicionais, como é o caso do São Paulo e do Fluminense. Vamos ver na reportagem. Entre os torcedores se ouve muito aquela frase: time grande não cai. Pois este professor de matemática de Minas Gerais discorda. Não é verdade que time grande cai ou não cai. Os times têm o mesmo tamanho. O que cai são times ruins. O assunto enche a boca dos torcedores dos dois maiores times de Minas Gerais. Saltei várias lágrimas por causa do Atlético ultimamente, mas eu acredito que agora já vai ser só alegria. O Atlético Mineiro só está 4 posições abaixo do Cruzeiro na classificação. Faz parte, vai brigando, cai não, é nóis. O Atlético Mineiro tem 34 pontos, assim como o Atlético Paranaense. Daí para baixo tem muito time colado. Do 8º até o último na tabela são apenas 9 pontos de diferença. Os que terminarem nas últimas 4 posições vão para a Série B do ano que vem. Os Atléticos Paranaenses e Mineiros com risco um pouco menor, mas é considerável ainda. Tem 7 times que estão bem na frente, estão distanciados, mas 13 times disputam, correm algum risco considerável de queda. Isso é inédito. Na Chapecoense, que chegou a sonhar com o título no início do campeonato, já acendeu uma luz de alerta. Por mais que a gente tenha subido um pouco na tabela, mas a diferença de ponto ela é muito pequena. O Campeonato Brasileiro, nos moldes atuais, com 20 clubes, existe desde 2006. De lá para cá, a história tem mostrado que são necessários pelo menos 46 pontos para escapar do rebaixamento. Ou seja, para o São Paulo, ainda faltam 15. O tricolor paulista está a 1 ponto fora do grupo que estaria rebaixado se o campeonato terminasse agora. O Atlético Goianiense é o mais ameaçado. Teria que vencer 7 jogos nas próximas 13 rodadas para se manter na Série A. Mas quem diria? Palavra do professor, até o lanterna da competição ainda pode escapar. Em relação ao Atlético Goianiense, eles vêm reagindo. Então, se esses times, Sport, Fluminense, continuarem nesse retrospecto ruim, o Atlético Goianiense pode se salvar ainda. Por falar em Série B, o Boa Esporte de Varginha joga em casa neste momento contra o Paysandu. Até agora a partida está em 0-0. E amanhã, 7 de outubro, a cidade de Varginha completa 135 anos. Com mais de 130 mil habitantes, a cidade é a terceira maior do sul de Minas, sede da emissora Rede Mais, Record TV. E para comemorar a data, a Prefeitura vai promover uma solenidade cívica às 8 horas da manhã na Concha Acústica, no centro da cidade. Em seguida, haverá o tiro de guerra, seguido do desfile da banda da Escola de Sargentos das Armas de Três Corações. Também na Concha Acústica, durante todo o dia, a Ordem dos Advogados do Brasil vai oferecer serviços de apoio jurídico para a população. Às 7 horas da noite, o músico varginhense Raimundo Andrade vai se apresentar no centro da cidade, encerrando, portanto, as comemorações dos 135 anos dessa cidade que nos acolheu tão bem. Mais notícias fica por aqui. Parabéns Varginha, parabéns população de Varginha. Nós voltamos segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana.